Boa noite a todos e todas, começando mais um Resumo com o Bernardo, o seu resumo diário de tudo que aconteceu no mundo e no Brasil que afeta o seu dinheiro e os seus investimentos. Hoje é terça-feira, dia 23 de junho de 2020 e hoje tivemos um dia de pequena valorização no fechamento do Ibovespa da Bolsa Brasileira. Aqui no Brasil, o Ibovespa subiu 0,67% para 95.975 pontos. Alguns analistas dizendo que o Ibovespa está com dificuldade para romper os 97 mil pontos, os 98, se aproximar lá dos 100 mil pontos. Está variando muito entre 85, agora mais recentemente entre 92 e 97. Não está conseguindo romper esse padrão, na verdade, ou essa barreira para atingir os 100 mil pontos e passar dos 100 mil pontos. Para alguns, se o Ibovespa não conseguir romper isso nos próximos dias, aí a gente talvez entre numa tendência de queda. São os analistas gráficos que têm feito essa interpretação. O IFIX, índice de fundos imobiliários, subiu 0,04%, praticamente zerado. Nos Estados Unidos tivemos dias de alta e mais um recorde. S&P subiu 0,43%, Dow Jones subiu 0,50% e Nasdaq subiu 0,74%, Nasdaq para 10.131 pontos, mais um recorde da Nasdaq. Ontem já teve recorde, é o quinto recorde da Nasdaq no mês de junho, só no mês de junho. O VIX, o índice de volatilidades, caiu 1,26%, indicando redução de volatilidade nos mercados americanos. Dólar aqui no Brasil caiu 2,28% para R$ 5,15. Petróleo no mundo caiu um pouquinho mais forte. O Brent, petróleo europeu, caiu 1,67% para $42,36. E o WTI, que é o petróleo americano, caiu 1,42% para $40,15. Importante lembrar que o petróleo americano acima de $40 é importante para os produtores americanos. Quando está acima dos $40, isso financeiramente traz um retorno mínimo necessário para os produtores americanos pagarem as contas. Então é importante que o dólar, que o petróleo americano fique acima dos $40. Pronto. Agora falando um pouquinho aqui das notícias e das informações que afetaram ou que influenciaram os investimentos. Em primeiro lugar, os olhos se voltaram muito hoje para os Estados Unidos. Ontem à noite, depois do resumo com o Bernardo, o Peter Navarro, que é o consultor comercial da Casa Branca, ele deu uma declaração meio estapafúrdia, assim. Ele quis dizer que a primeira fase do acordo comercial entre Estados Unidos e China tinha acabado no sentido de tinha sido completado, tinha sido finalizado, tinha sido alcançado. Aí ele falou it's over e o mercado entendeu que ferrou tudo, melou o acordo. Mercados americanos e asiáticos na madrugada e ontem à noite caíram fortemente, caíram muito, reagiram mal, achando que o acordo comercial entre os dois países tinha acabado. Aí ele e o Trump e outros membros do governo federal americano correram para falar, não é nada disso, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, está mantido integralmente o acordo comercial entre China e Estados Unidos. E aí as bolsas viraram, trouxe um sopro de otimismo, de valorização para as bolsas internacionais e para as bolsas americanas. Então esse acordo, ou reafirmar que o acordo entre China e Estados Unidos está mantido, foi uma importante notícia do dia de hoje. As bolsas americanas, além desse fato, também foram puxadas por sinais de recuperação da economia americana. Alguns dados de novas moradias nos Estados Unidos saltaram 16,6% em maio, atingindo 676 mil unidades. Esse foi um dado visto como positivo pelos analistas, porque se as novas moradias estão crescendo e se as pessoas estão comprando novas moradias, significa que elas têm uma perspectiva, têm uma visão de término da crise ou de pouca crise nas suas vidas. Vamos lembrar que quando tem uma crise braba, uma coisa forte, as pessoas não se mudam de casa, não compram novas unidades, não mudam de apartamento. Então esse é um dado muito importante. Terceiro fato que puxou as bolsas americanas para cima no dia de hoje foi a expectativa de o Congresso Nacional, o Congresso americano, aprovar um novo pacote de estímulo financeiro para ajudar ou para impulsionar a economia americana, as pequenas e médias empresas, os trabalhadores dos Estados Unidos em julho. Então mais um pacote, mais uma injeção de recursos na economia americana. Isso é um bom sinal e foi visto de forma positiva pelo mercado. Ainda Estados Unidos, hoje comecei ao contrário, hoje as notícias são quase todas americanas aqui. Nasdaq, que teve esse novo recorde, Nasdaq é a bolsa de tecnologia americana,
As grandes empresas americanas de tecnologia continuam puxando a alta, hoje a Apple continuou, principalmente porque 3 casas diferentes de análise americanas disseram que existe espaço para mais valorização das ações da Apple. E aí o mercado gostou e as ações hoje subiram mais. E além disso, ontem, repercutindo também as notícias de ontem, de novo sistema operacional da Apple e também que a Apple vai começar a produzir seus próprios chips, seus próprios microprocessadores e não vai mais fazer parceria com a Intel. Então a Apple passa a ter mais controle sobre sua cadeia produtiva, sobre suas tecnologias e isso também foi visto de forma positiva pelos... Aqui a câmera, pelos investidores. Ainda não estou acostumado no formato horizontal não, estou me acostumando. Agora sim, vamos ir para o Brasil. Copom, hoje teve divulgação da ata da reunião do Copom, que foi na semana passada, e decidiu pela redução da Selic em 0,75%. O que é essa tal de ata? É basicamente toda a conversa entre os conselheiros, os integrantes do Banco do Copom, tudo que eles debateram, conversaram, quem teve qual opinião. Na semana passada era mais a decisão final do colegiado, né, a decisão majoritária do Copom. Hoje, sempre uma semana depois, sai a ata com todas as informações relevantes e o mercado gosta de se debruçar para entender o que eles estavam pensando. E basicamente é um pouco a percepção da semana passada. Existe ainda uma chance de um novo corte da taxa Selic na próxima reunião do Copom, que é em agosto, não tem em julho, é em agosto de 2 em 2 meses. Mas o Copom acredita que esse grande estímulo monetário que já foi feito, monetário por meio da redução das taxas de juros, parece estar em linha com a necessidade de estímulo para a economia brasileira nesse momento da crise do coronavírus. Os membros do Copom entendem que o primeiro semestre no Brasil vai ser realmente desastroso a partir do terceiro trimestre, que começa em julho. Então começa na semana que vem, né, que é o primeiro semestre, segundo semestre e terceiro trimestre. A economia brasileira deve voltar no movimento de recuperação. Então que não seriam necessários grandes estímulos ou novos grandes estímulos, mas talvez uma queda residual é a palavra que o Banco Central, que o Copom usou. Coronavírus segue no radar e nas preocupações dos investidores internacionais e também porque aqui no Brasil, São Paulo registrou nas últimas 24 horas, o estado de São Paulo, recorde de mortes por conta do coronavírus. Então, maior estado do Brasil em termos de população, mais importante em termos econômicos, está passando a princípio pelo seu pico do coronavírus ou está caminhando ainda para o seu pico. Isso preocupa de alguma forma possibilidade de retomada de quarentena, só que isso não é no município da Grande São Paulo ou de São Paulo. Então preocupa menos os impactos na cidade de São Paulo, está mais espalhado agora pelo estado, mas é um ponto de importância e sempre esse receio da segunda onda de contágio global. Continuam, os números nos Estados Unidos continuam aumentando, assim como na China não conseguiu ainda normalizar. Moody's, uma das principais agências de classificação de crédito e de risco do mundo, reduziu as perspectivas econômicas para o Brasil em 2020, disse que o Brasil vai ter uma previsão de queda de recessão de 6,2% na comparação com 2019. Isso está muito em linha com a perspectiva do Boletim Focus, que foi divulgado ontem, que seria uma queda de 6,50% para 2020. Nessa linha, as arrecadações federais, um dado importante que eu li, as arrecadações federais, tributos federais, caiu drasticamente, olha só. Teve uma queda de 32,92% em maio de 2020 na comparação com maio de 2019. Então uma queda de 1/3 praticamente, uma queda muito grande que afeta cofres públicos e pode afetar eventualmente pela criação de novos tributos, novos impostos, novas tentativas do governo federal e da Receita Federal não sofrer uma queda tão grande na arrecadação. Caramba, hoje tem muita coisa. Vamos lá. PMIs, hoje foi dia de divulgação preliminar dos PMIs, são os índices de confiança dos consumidores ou os índices de consumo das economias da Europa e nos Estados Unidos. Os dados da Europa vieram mais positivos do que era esperado por parte dos analistas. Isso também animou e fez com que as bolsas europeias subissem. Veio abaixo de 50, porque assim, acima de 50 significa crescimento econômico, abaixo de 50 significa recessão. Veio 47 mais ou menos na média da Europa, o que é abaixo de 50, obviamente indica não um crescimento econômico, mas uma queda econômica. De toda forma, como veio acima das expectativas, ou de forma melhor do que os analistas esperavam, esse é um bom sinal e os investidores reagiram bem. Já o petróleo, que eu falei para vocês lá no começo,
caiu hoje mais forte porque existe uma preocupação de que as reservas de petróleo nos Estados Unidos vão ter um grande salto na sua quantidade, ou seja, elas já estão quase lotadas e devem, a princípio, ficar ainda mais lotadas. Amanhã tem divulgação desses dados por parte da Agência de Energia e de Petróleo dos Estados Unidos. Então é um dado que o mercado está olhando, por isso que o petróleo caiu, mas mesmo com essa queda, como eu falei para vocês, o WTI ficou acima dos $40, que é o petróleo americano. Um ponto aqui importante que eu quero te contar li também uma análise de alguns gestores americanos preocupados com um possível movimento de grandes vendas de ativos nas bolsas de valores americanas nas próximas semanas. Por quê? Os fundos de pensão são algumas das maiores instituições ou investidores institucionais do mundo, os fundos de pensão dos países, de governos, etc. Ganharam muito dinheiro já com a recuperação da economia nos últimos 2 meses praticamente. Tiveram uma recuperação e uma rentabilidade de mais de 20% de forma geral. Só o S&P subiu mais de 21% nos últimos tempos. Então tem uma sensação, um rumor aí no mercado de que esses investidores institucionais, esses fundos de pensão, estariam perto de fazer ou de iniciar um movimento de vender ações, já que eles já ganharam muito dinheiro com isso, vendem ações e transferem esse dinheiro para bonds, para os títulos de dívida pública de países dos Estados Unidos, países europeus, asiáticos, etc. Já ganharam muito dinheiro em ações, ativos de maior risco, então vamos transferir, deixar um pouco de dinheiro em títulos públicos, em bonds que são menos arriscados, mais seguros. Se isso acontecer, tem banco estimando que poderia ser um movimento de venda de a estimativa é ampla, entre 35 e 76 bilhões de dólares. O Wells Fargo, que é um importante banco americano, diz que seria a maior reestruturação nos fundos de pensão nos últimos 6 anos e também nesse rebalanceamento de dívida, rebalanceamento de migração para títulos públicos e para bonds. Se isso acontecer, pode ser um momento de inflexão e de grande mudança nesse rally, nessa alta forte que as bolsas de valores americanas e, consequentemente, bolsas internacionais estão vivendo. Então, olho nisso, pode ser um dado importante para a gente acompanhar. Se tiver esse movimento, pode ter uma queda grande nas ações. Não dá para saber o tamanho que isso poderia acontecer, se é uma queda muito forte, menos forte, se muitos fundos de pensão vão entrar nesse movimento, mas é algo para a gente acompanhar. Importante ter no radar. Falei bastante aqui também, tinha muita coisa importante para comentar no resumo com o Bernardo do dia de hoje. Agora aquele momento que eu peço sempre para você compartilhar esse vídeo com pelo menos 3 pessoas. Ou você manda o vídeo para elas, por favor, ou marca elas aqui embaixo, marca o arroba, comenta e marca essas pessoas, para você me ajudar a levar esse conteúdo, essa educação financeira para mais brasileiros e brasileiras que querem cuidar melhor do seu dinheiro nesse momento. Obrigado, um abraço, a gente se vê amanhã. Tchau!